Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aqui em Gênesis, Deus cria tudo em 6 dias e descansa no 7º dia. Então aqui aparece Deus Pai, a palavra hebraica Elohim. Como ela está no plural, nós cremos que é uma referência a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então atribuímos aqui a primeira palavra Deus a Deus Pai. E aparece o Espírito Santo de Deus. Aqui tem a palavra no princípio, Bereshit. Bereshit tem vários significados. Entre eles, o cabeça, o principal, o primogênito, o único, entre vários outros. Mas eu queria destacar que aqui a gente tem Deus Pai e o Espírito Santo. E a palavra no princípio. Apocalipse 22, versículo 12 e 13. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. É Jesus. Eis que venho sem demora. Olha o que Jesus afirma. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus se declara ele ser o princípio. Bereshit, o cabeça, o principal, o primogênito, o único. Então, Jesus vem sem demora. Eu sou o princípio. Jesus se declara, eu sou o princípio. O mesmo princípio que aparece lá em Gênesis 1. Voltando aqui em Gênesis 1, no princípio. Esse aqui é Jesus Cristo, porque Jesus disse, eu sou o princípio, Bereshit, o cabeça, o primogênito, o único. Então aqui nós temos Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. E no primeiro dia disse Deus, haja luz e houve luz. Quem foi que disse? Deus. Foi Deus Pai, Jesus ou Espírito Santo que disse, haja luz e houve luz? Quem foi que trouxe tudo à existência? Quem falou e tudo veio à existência? Evangelho de João. No princípio, Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está dizendo aqui que no princípio o Verbo estava com Deus, lá em Gênesis 1. Então no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não que ele não é mais. Aqui é porque a frase está no tempo passado. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a pergunta é, quem é o Verbo? Quem é o princípio? Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele não existiria nada. Quem é esse Verbo? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, é Jesus Cristo, cheio de graça, temos a graça através dele. E vimos a sua glória, o unigênito do Pai. O Verbo é Jesus Cristo. Então, no princípio era o Verbo. Então, Jesus Cristo é o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele não existiria nada. Tudo é feito por intermédio de Jesus. Voltando aqui em Gênesis, então Jesus ele é o Verbo. Verbo é aquele que pratica a ação. O princípio é Jesus, Bereshit. Criou Deus, Deus Pai, os céus e a terra. Aqui aparece o Espírito Santo.
Disse Deus, haja luz e houve luz. Quem foi que falou e tudo veio à existência? Quem é o verbo? Quem é que pratica a ação? É Jesus Cristo. Então, Jesus é o que pratica a ação. É o que traz tudo à existência. Tudo foi feito por intermédio dele. Se tudo foi feito por intermédio de Jesus, significa que Deus Pai e o Espírito Santo fizeram tudo por intermédio de Jesus. Então Jesus disse, haja luz e houve luz. Então a Trindade participou da criação. Mas quem pratica a ação de falar, quem é o verbo, é Jesus Cristo. Então é Jesus que fala e traz tudo à existência. E Jesus, ele cria tudo em 6 dias e descansa no 7º dia. Ele traz tudo à existência em 6 dias e descansa no 7º dia. Então Jesus, ele é o Criador. Tudo foi feito por intermédio dele. E ele é o verbo, ele que pratica a ação. Ele que falou e tudo veio à existência em 6 dias. Gênesis 2:2. E havendo Deus, Jesus, terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Jesus trouxe tudo à existência em 6 dias. Em 6 dias, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E Jesus, ele descansou no 7º dia. Então foi Jesus que criou tudo, trouxe tudo à existência, inclusive o 7º dia. E aí Jesus descansou no 7º dia. Isso ajuda a gente a entender uma frase que Jesus disse lá em Marcos 2. Marcos 2:28. Jesus disse assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por quê? Porque ele é Senhor do sábado, porque foi Jesus que criou o sábado. Por isso que ele é Senhor também do sábado. Ele é Senhor de todas as coisas criadas e também do sábado. Porque Jesus é o Senhor do sábado, porque foi ele que criou tudo em 6 dias e descansou no sábado. Foi ele que criou o sábado. Porque também do sábado, porque ele criou todas as coisas. Então Jesus é Senhor de todas as coisas e também do sábado, porque foi ele que criou todas as coisas e também ele que criou o sábado. E por que Jesus criou o sábado? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, é para que o homem tivesse um dia de refrigério, para ele trabalhar 6 dias e descansar e adorar ao Senhor e fazer a obra do Senhor no dia de sábado. O homem tem que fazer a obra de Deus todos os dias, mas o sábado foi escolhido por Jesus. E o próprio Jesus descansou no dia de sábado para nos dar exemplo. Por isso que Jesus é Senhor também do sábado, porque ele é o Criador. Foi ele que estabeleceu o dia de sábado. Amém?